Quiroga, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estive aqui no evento do Incluir do LGBT. Já estou quase me sentindo em casa. Muito obrigada novamente por estar aqui. Eu sou sócia do Machado Meyer, eu sou sócia da área de meio ambiente, mas eu estou no Comitê de Diversidade, atual Comitê de Diversidade, já há bastante tempo. Na verdade, desde que foi criado o grupo de mulher, que a gente chamou de Mulheres no Machado Meyer, eu faço parte do grupo. Ele foi criado há 7 anos, então eu era sócia recém no escritório e achei que aquele era o meu lugar, né? Eu precisava participar daquele grupo de lá, nunca mais saí. E o nosso grupo de mulheres, ele começou de uma maneira também, que nem estamos falando aqui sobre diversidade racial, um pouco sem saber por onde começar e o que fazer. E, naquela época, a gente decidiu que faríamos políticas, talvez sim afirmativas, para reter talentos femininos, que a gente percebia que, em uma certa idade, a mulher saía do escritório, ia trabalhar em empresas, ia criar o seu próprio negócio, mas não ficava no escritório. A gente perdia, sim, talentos femininos. Então, o que fazer para que essas mulheres ficassem conosco? Porque nós queríamos aquelas mulheres conosco. E o programa de mulheres ele foi alicerçado em quatro bases. O programa de mentoria, onde as associadas são mentoradas por sócias e, atualmente, sócios também do escritório. Um programa de capacitação, então, nós trazemos palestrantes ou advogadas e advogados de sucesso para conversar com essas nossas associadas, né, para elas terem um espelho e quererem também almejar aquele sucesso profissional. Temos um programa bastante interessante de flexibilidade para mulheres e também para homens. Então, nosso programa de flexibilidade, depois de muita evolução, ele prevê o que nós chamamos de um cardápio, um menu de opções. Então, a mulher que teve filho, ela pode optar por trabalhar 2 dias, meio período em casa, 1 dia inteiro em casa, ou fazer um horário diferente. Se na rotina dela faz sentido entrar às 7 e sair mais cedo, ou entrar às 11 e sair mais tarde, ela tem o direito de ajustar isso com o seu gestor. E agora é um direito, né? O gestor não pode falar não para uma daquelas opções. Se ela optar, o gestor é obrigado a aceitar. E o que nós fizemos no Machado Meyer foi dar essa opção também para os pais. Então, os pais também podem optar por este cardápio de flexibilidade. Também trabalhar 2 manhãs ou 2 tardes em casa, um dia inteiro, ou um horário flexível. Por quê? Porque nós acreditamos que aqueles pais do Machado Meyer também têm uma esposa, né, ou uma companheira, que gostariam de que ela também tivesse o pai ajudando na criação familiar. E também para os casais LGBT. Então, é aberto o programa de flexibilidade para todos os funcionários, não só do grupo técnico de advogados, mas também para o corpo administrativo. E nós já temos 2 homens que pleitearam e estão participando do projeto. Então, a gente acredita que está fazendo uma mudança também nas famílias do Machado Meyer, e não só nas nossas associadas e funcionárias. E também, no programa Mulheres no Machado Meyer, a gente tem um pilar de networking, que traz as clientes para o escritório, para que as nossas associadas possam conversar com elas e trocar experiências. Mas a gente percebeu, como Mulheres no Machado Meyer, criado há 7 anos, nós percebemos que não bastava falar só sobre mulheres, né? Diversidade de gênero, somente essa discussão não era suficiente. E também começamos a pensar, como na mesma evolução, acredito, de todos os escritórios, sobre diversidade para as pessoas LGBT e diversidade racial também. Então, o nosso Comitê de Mulheres passou a se chamar Comitê de Diversidade, e essas outras 2 frentes foram incluídas. E o lançamento do programa, da mudança de nome, de uma mudança de entendimento sobre o que a gente deve fazer no escritório com relação à diversidade, nós chamamos a ex-consulesa da França, Alexandra Lohas, que assim é uma mulher negra, fantástica, nos deu uma aula de o que fazer, nos deixou assim de boca aberta, como nós estávamos atrasados em alguns pensamentos, e tocou realmente muitos corações do escritório. Assim, a gente tem certeza que os outros passos que foram dados, muitos foram por conta do discurso da Alexandra. A palestra dela foi realmente
um divisor de águas no escritório. E depois eu volto para a sua pergunta, Quiroga, o que nós temos além do Incluir Direito, mas na evolução do nosso Comitê de Diversidade, o segundo programa que foi criado foi o que nós chamamos de #Igualdade, que foi um grupo criado para falar sobre direitos LGBT. Né? Até algumas pessoas aqui da plateia foram ao evento. Foi algo que foi também, para nossa surpresa, abraçado pelo escritório como um todo. Acho que um pouco no receio do Júlio, né, de acho que não teremos público suficiente, o que fazer para chamar as pessoas para um evento LGBT, mas foi absolutamente o contrário. Foi o evento de maior sucesso do Comitê de Diversidade. Não cabiam todos os funcionários e advogados na sala, de tantas pessoas que foram, e acho que foram falando por WhatsApp, ou por telefone, e muito mais pessoas que se inscreveram apareceram, porque realmente foi algo que foi muito, muito bem aceito pelo escritório. E, nessa ocasião, nós lançamos e apresentamos aos colaboradores uma cartilha LGBT, que eu prometi para a Laura, né? Preciso trazer. Eu vou lhe entregar uma versão, que também fez bastante sucesso. Então, era uma cartilha de termos, com glossários, com glossário também o que se fazer e o que não se fazer, de uma maneira muito leve, muito transparente, né, e muito delicada. Então, foi um resultado muito interessante do nosso Comitê de Diversidade. E o que a gente percebeu também, e também é uma evolução para a nossa questão de diversidade racial, é que houve uma reivindicação muito grande, começando pelas mulheres do escritório, de que por que nós fazíamos o programa de mulheres para as advogadas e não para as pessoas da biblioteca, para as funcionárias que trabalhavam com TI, para as secretárias. Por que o nosso programa de mulheres, que nós acreditávamos que era tão inclusivo, não incluía o corpo administrativo do escritório? Então, isso foi assim, realmente... E eu não sei, acho que as pessoas gostam de ir na minha sala conversar sobre o assunto. Eu recebi várias das pessoas, na época, a chefe do TI, que geralmente a gente pensa que é uma profissão masculina no nosso viés inconsciente, mas no escritório era, e a atual também é uma mulher. Ela veio na minha sala: Roberta, por que a gente não participa? Por que a gente não pode ir às suas palestras? Por que isso? Por que isso? Eu falei assim, realmente, assim, eu não tenho resposta para lhe dar. Então, o primeiro passo foi estender todos os nossos programas de diversidade também ao corpo administrativo do escritório. Isso foi feito com... já o programa #Igualdade já inclui o corpo administrativo do escritório, e houve uma presença muito grande deles no evento de lançamento. Nossa última palestra que a gente fez em homenagem, né, para lembrar o Outubro Rosa, nós tivemos um número muito grande de homens na plateia. Estávamos falando sobre mulheres no início da carreira, mulheres jovens no início da carreira. Um número muito grande de homens, e muitos deles da área administrativa. Eles gostaram muito de fazer também parte do nosso Comitê de Diversidade e prestigiar os nossos eventos. E a gente fez também, agora, em Novembro Azul, que tocou muitos, tanto os nossos funcionários quanto também os nossos clientes, uma exposição de fotos de um fotógrafo sueco que chamava Pais Suecos. E eram fotos deles durante 1 ano de licença paternidade que eles tiraram na Suécia. E foi muito interessante, porque a arte provoca, né? E nós tivemos bons resultados. Nós tivemos também pessoas que chegaram: Roberta, por que vocês fizeram essa exposição? Vocês querem dar 1 ano de licença para os nossos advogados? Eu, assim, ainda bem que é arte, né? Cada um interpreta do jeito que quer, não tenho nenhuma resposta para você nesse momento, mas foi algo muito, muito interessante. A gente pôs no andar de reuniões do escritório, a gente tem um andar só de salas de reunião, e muitos clientes elogiaram, foram perguntar na recepção o que era aquilo, aquelas fotos. Então, foi algo que foi bastante interessante. E a gente chega daí à questão de diversidade racial. Realmente, o escritório abraçou com muito entusiasmo o Incluir Direito. O César, né, quem está protagonizando esse programa, tem como presidente atualmente um dos sócios do nosso escritório, o Cagé, lá do Machado Meyer. Então, obviamente, ele faz muita questão que a gente
esteja engajado, e aqui na plateia tem a Daniela Stump, minha sócia também da área ambiental, mas que encabeça o programa Incluir Direito no Escritório e que a gente faz com bastante orgulho, né? É algo que realmente a gente acredita que vai surtir resultados. E, além de abraçar o projeto Incluir Direito, o escritório atualmente quebrou um pouco o protocolo e ofereceu a primeira bolsa para estagiário, e espero que não seja a primeira e única, e que isso possa ser multiplicador, para um estagiário negro, né? Ele conversou com o seu gestor e com o RH, pedindo uma ajuda financeira para continuar pagando a faculdade. Ele faz uma faculdade paga, e o escritório, então, está bancando metade do valor da sua mensalidade, a outra metade está sendo paga pela própria faculdade, então ele não está tendo gastos com a faculdade. E isso foi, sim, o resultado do nosso Comitê de Diversidade, que já vinha trazendo discussões a respeito da diversidade racial, né? O que a gente pode fazer como escritório para atrair esses estudantes, porque a gente precisa ser visto também como um escritório que os quer lá dentro, né? Porque, quando a gente conversou com a Alexandra Lohaz, teve uma pessoa que, obviamente, durante a reunião, falou assim: não, mas nós não temos, essas pessoas não chegam no nosso RH, nós não temos currículos. Ela falou assim: não é que essas pessoas não existem, vocês não atraem esse público. O que vocês precisam fazer para atrair? Então, é esse olhar que a gente está tendo. E também, como resultado desse nosso esforço de diversidade, o nosso RH está fazendo um processo bastante forte de capacitação para como a gente, no nosso programa de estágio, que a gente tem um programa de estágio no escritório que já há bastante tempo mudou um pouco de perfil e ficou bem mais focado no estudante, não só no escritório. Então, como que o programa de estágio do Machado Meyer consegue atrair esses estudantes negros e consegue fazer com que eles queiram ir para o escritório, né? Então, é mais um alicerce aí do nosso comitê. E, por fim, a gente fez um censo no escritório, porque foi até uma iniciativa do nosso #Igualdade, para a gente saber qual que era a população LGBT do escritório. Mas a gente quis incluir também uma pergunta específica sobre minorias e o resultado desse censo, junto com essas questões específicas. Se você se sente uma minoria, qual minoria você pertence, o que pode ser feito para melhorar a sua situação dentro do escritório. A gente está juntando os dados do RH, porque, quando cada integrante que entra no escritório precisa fazer um xizinho lá, qual que é a sua raça, né? É branca, preta, amarela, pardo. E, então, isso vai ser divulgado, a gente quer que seja divulgado ainda em 2017, para que a gente possa saber qual que é o nosso público, né? O escritório tem 10% de pardos e negros, mas contando administrativo e corpo jurídico, né? E como que a gente vai, de agora em diante, utilizar essa métrica para saber se estamos melhorando ou não. Obrigado, Roberta.